Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, costuma gerar muita ansiedade em quem pratica Tai Chi Chuan e Qigong. A ideia de progresso. Quando é que a gente sabe se está avançando? É só uma questão de tempo? Vamos desconstruir um pouco essa ideia. Porque a primeira imagem que vem na cabeça é de uma escada, não é verdade? Iniciante, intermediário, avançado. Só que essa visão, assim, tão linear, pode ser uma verdadeira armadilha. Ela cria uma pressão que, sinceramente, não ajuda. E se existisse uma forma mais inteligente, mais profunda de enxergar a nossa própria evolução? Então vamos lá. A proposta é trocar a metáfora. Em vez de ficar pensando em subir degraus, que muitas vezes levam à prática meio superficial, cheia de ansiedade, a gente vai pensar em aprofundar camadas. Isso muda completamente o jogo. O foco sai da pressa de chegar em algum lugar e entra na qualidade, no refinamento daquilo que já se está fazendo hoje. Tá, mas o que significa essa tal profundidade na prática? Significa escolher, de propósito, qual aspecto a gente vai treinar hoje. Uma mesma forma pode ser repetida por décadas e continuar rasa. Mas quando se escolhe um foco por sessão, o refinamento acelera e sem aquela ansiedade, porque se sabe exatamente o que está sendo construído. E para ajudar nessa investigação, vamos usar o que eu chamo de 7 lentes. Pense nelas não como degraus, um depois do outro, mas como ferramentas diferentes para olhar e sentir a mesmíssima prática. Cada lente revela um universo de detalhes dentro do mesmo movimento. A primeira lente, respiração. No comecinho, o foco é só deixar rolar, natural. Depois a gente começa a usar o fôlego para organizar os movimentos de abrir e fechar. Mais para frente, dá para incluir pausas técnicas para treinar a calma ou até mesmo a respiração inversa, o Fan Hu Si, aquela em que o abdômen se recolhe na inspiração. O sinal de que a coisa amadureceu é simples. A respiração organiza o movimento, em vez de brigar com ele. Antes de ir para a próxima lente, um conceito fundamental. Song. Não é relaxar e desabar, não. É uma soltura estruturada. É relaxar tudo que não é essencial para manter a estrutura de pé, permitindo que a força flua de forma conectada. Sem song, pode esquecer. Todas as outras camadas ficam comprometidas. Certo. Segunda lente, a intenção energética. Aqui, o foco vai além da mecânica e entra na percepção da trajetória do Qi, a nossa energia vital. Isso pode ser desde sentir a famosa órbita microcósmica, passando por usar a linguagem dos órgãos para regular o corpo, ou praticar aquele ciclo de condensar a intenção, expandir o corpo e projetar a força. E para essa conversa fazer sentido, 2 termos são chave. O Dantian, nosso centro de energia lá no baixo ventre, é como se fosse o motor da prática. E o Qi? Bem, o Qi é o combustível, a energia que move tudo. Onde a intenção chega, o Qi responde. Mas, atenção aqui, um alerta crucial. Esse modo é, de longe, o mais distorcido pela pressa. Tentar conduzir o Qi na marra, com tensão, só gera problema. Pressão na cabeça, dor, irritação. A regra de ouro é a que está na tela. Circuito forçado vira ruído. Se o corpo está pronto, o que tem que circular, circula. Simples assim, sem forçar. A terceira lente traz a gente de volta para a engenharia do corpo. Aqui, a gente investiga o básico, aquele que não tem glamour. Os pés agarrando o chão, o peso afundando de verdade, os ossos se alinhando e, principalmente, a região do quadril, o Kuá, funcionando como uma dobradiça viva. A força aqui não vem de músculo, vem de organização. A quarta lente mostra como usar os músculos com inteligência. Porque não é que a gente ignore os músculos de jeito nenhum, mas estamos falando de isometrias sutis, de alongamentos em espiral e de um conceito poderoso de contrapressão de vetores. Uma força interna abre enquanto outra fecha. O objetivo é fortalecer sem ficar duro, sem enrijecer. Quinta lente, o tempo. Aqui, o tempo vira uma ferramenta técnica. A gente alterna trechos muito lentos, que reprogramam o sistema nervoso, com microacelerações, que treinam a emissão de força, o Fajin. O ponto principal é o seguinte: quando o corpo amadurece, ele aprende que rapidez não tem nada a ver com pressa. Rapidez é coordenação. Com a sexta lente, a mesmíssima sequência de movimentos pode mudar completamente, dependendo do nosso porquê interno. Dá para praticar com uma intenção de cura, de nutrir o corpo, ou com a intenção marcial bem clara, onde cada gesto tem um alvo. E também dá para usar a escuta interna, o Qingjin,
que é essa habilidade de sentir e dissolver a primeira tensão que aparece no corpo. E, finalmente, a sétima e mais delicada lente, a alquimia interna. Isso aqui já é um trabalho avançado, de microajustes, de estados de consciência bem refinados. É como meditar dentro da forma. O corpo se move, mas o centro fica quieto, silencioso, só observando. E isso exige uma paciência e um critério gigantescos. Com o tempo, o que antes eram lentes separadas que pareciam competir por atenção, começa a se integrar. Elas se combinam por conta própria, sabe? E aí a forma deixa de ser o conjunto de movimentos e vira um organismo. Um organismo coerente, denso por dentro e simples por fora. E este slide aqui resume o ponto central de tudo. Não dá para confundir tempo de prática com profundidade de prática. Anos e anos de repetição no piloto automático podem não levar a lugar nenhum. Mas a prática com foco deliberado, usando essas lentes para investigar, aí sim gera refinamento de verdade. Ok, mas na vida real, como isso funciona? Como essas camadas se aplicam num caminho de treino concreto, desde quem está começando até quem já está lá na frente? Vamos ver como isso se organiza? Bom, no nível iniciante, a tarefa é uma só: construir o alicerce, postura, relaxamento, coordenação. Já no intermediário, o foco muda. É hora de construir potência interna, de desenvolver elasticidade. E lá no avançado, o trabalho vai para os estados mais refinados e para a tal da alquimia interna. Percebe? É uma progressão lógica, do mais denso para o mais sutil. E para quem busca esses níveis mais avançados, fica aqui uma sabedoria tradicional. Quanto mais alto e mais sutil é o trabalho, maior é a precisão necessária e, consequentemente, mais fácil é de errar, seja por vaidade ou por pura imaginação. É um chamado à humildade e ao estudo sério. Então, a grande conclusão dessa análise toda é, na verdade, uma pergunta. Uma pergunta que cada praticante pode levar para o seu treino. Em vez de se perguntar quando eu vou avançar, a pergunta agora é: qual camada, qual dessas lentes, a minha prática precisa investigar hoje para se tornar mais profunda, mais consciente e, no fim das contas, mais viva? Se essa forma de enxergar a prática trouxe alguma clareza, deixa um like para que mais gente possa encontrar esse material. E, claro, inscreva-se no canal para a gente continuar aprofundando juntos os mistérios dessas artes. Aproveita e ativa também o sino para não perder os próximos passos dessa jornada. E comenta aqui embaixo o que mais chamou a atenção nesse conteúdo. Qual dessas lentes parece que conversou mais com seu momento atual na prática? E se achar que vale a pena, compartilhe este material com quem também está nesse caminho. No nosso próximo encontro, a gente continua se aprofundando ainda mais nesse universo do Tai Chi. Até lá!